18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está ligado na melhor programação de Manaus. Vamos juntos, hein? Com você começando mais uma edição do programa 18 horas. A notícia e a informação, os destaques do dia, hein? Vamos juntos. Hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. É o ano, Karime. Sextou de novo, hein, Karime? De novo, né, Carlão? Muito boa noite pra você e muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. E boa noite especial pra você que nos acompanha pelo Instagram, pelo @18horasnews. 6 e 1. 18 horas. Vamos conferir os destaques desta sexta-feira do 18 horas. Ministério Público do Amazonas investiga fila de exame para diagnóstico de câncer do colo de útero. Dados da Fiocruz revelam que a ocupação de leitos de UTI para adultos com Covid-19 chegou a 80% aqui no Amazonas. Olha, em meio à onda de ataques e crimes violentos registrados nos últimos dias no Amazonas, a secretária de Segurança Pública do Estado reúne a imprensa para apresentar balanço das ações da secretaria. O Amazonas lidera o ranking de devedores do país. Segundo a Serasa, são quase 1,5 milhão de inadimplentes. Agora são 6 horas e 2 minutos. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora aqui no Melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite e vamos juntos. 18 horas. Olha, durante a leitura da mensagem anual na Assembleia Legislativa na terça-feira, o governador Wilson Lima revelou que seu governo investiu em 2021 mais de 3 bilhões de reais na saúde pública do estado. Na verdade, foram gastos 3 bilhões e 900 milhões de reais na estrutura da saúde no ano passado, segundo o portal da transparência do próprio governo do Amazonas. Carlão, em valores exatos, foram 3 bilhões 991 milhões de reais. Foi o maior valor já pago para o setor de saúde em todos os tempos. Se esses recursos fossem aplicados de forma correta, sem corrupção, com planejamento e gestão, o Amazonas com certeza teria sim o melhor sistema público do país, sem dúvida alguma. Mas a gente não tem isso. O que temos são o quê? Hospitais sem medicamentos, desvio de testes de Covid, compra de ventiladores superfaturados numa loja de vinhos, péssima alimentação servida para pacientes e trabalhadores da saúde e muita gente ainda sendo atendida nos corredores dos hospitais. Karime, mesmo gastado 3 bilhões 991 milhões de reais, o governo Wilson Lima não consegue oferecer um atendimento digno à população. Muito pelo contrário, inclusive. Já tivemos 2 colapsos no sistema de saúde. As filas para exames e cirurgias são gigantescas. A falta de medicamentos nas unidades de saúde e o atendimento à população é muito ruim, Karime. Daí a pergunta que não quer calar. Sim. Onde foram gastos esses 3 bilhões 991 milhões de reais? Cadê o dinheiro? Cadê esse dinheiro? Cadê? Compraram o quê, né? As reclamações dos pacientes nos serviços de pronto atendimento, nos hospitais e pronto-socorros são frequentes. Faltam médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, bioquímicos, enfim. É um sistema totalmente deficiente e que se tem muito são denúncias de corrupção e de desvios na área da saúde. É bem isso, Karime Leão. Agora mesmo, há poucos dias, tivemos o caso do desvio de 3 mil testes rápidos de Covid da Central de Medicamentos do Amazonas, que só veio à tona porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu o carregamento em Roraima, onde seriam vendidos para drogarias e hospitais particulares. Essa foi a situação. Se não fosse essa apreensão, ninguém ia ficar sabendo desse desvio de 3 mil testes rápidos da Covid-19. Pois é, e esse escândalo, depois que saiu na imprensa, levou ao afastamento do coordenador da Central de Medicamentos, Eric Barbosa de Carvalho Araújo. Esse desvio está sendo apurado pela Delegacia de Combate à Corrupção, mas até agora nenhum fato novo foi divulgado. Isso
São centenas e centenas de denúncias de corrupção na área de saúde do governo Wilson Lima. Tanto é que ele é réu num processo em que responde por chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde. Tivemos 4 operações da Polícia Federal aqui no estado. O governador teve mandado de busca e apreensão cumprido no gabinete e na residência dele. Teve os celulares confiscados pelos agentes da Polícia Federal. 3 secretários de saúde do governo Wilson Lima foram presos acusados de participação em ações de corrupção e fraude. E diante disso tudo, nenhum dinheiro do mundo é suficiente para garantir um atendimento digno para a população. A prioridade não são as pessoas, são o quê? As negociatas, os grandes contratos, os desvios e por isso, mesmo pagando 3.991 bilhões, o governo oferece um péssimo serviço à nossa população. Veja bem, se todo esse dinheiro fosse administrado por alguém com experiência e espírito público, revolucionaria a saúde do estado. Mas nas mãos de um governador incompetente, 3.991 bilhões foram pagos e esse governo não entregou nenhum hospital novo na capital e muito menos no interior. Não fez concurso público na área de saúde, atrasou o pagamento das empresas médicas, ou seja, foi um desastre completo, mesmo com tanto dinheiro assim. São 3.991 bilhões de reais. 18 horas. E ainda nessa área da saúde, o Ministério Público abriu investigação para apurar a demanda reprimida na ultrassonografia para diagnóstico de câncer do colo de útero no Amazonas. O Ministério Público quer saber exatamente qual a realidade da oferta de serviços pelo governo para as usuárias do SUS, vítimas desse tipo de câncer, que é o segundo tipo mais comum em mulheres e também um dos que mais mata. O Diné Araújo tem os detalhes. A promotora de justiça Cláudia Maria Raposo da Câmara instaurou inquérito civil para investigar a regular oferta de serviços oferecido pelo governo do estado para o devido tratamento de lesões que geralmente aparecem antes do câncer do colo do útero. A portaria de instauração, publicada no Diário Oficial do Ministério Público desta quinta-feira, considera uma inspeção extrajudicial realizada no dia 27 de janeiro nas dependências do Complexo Regulador do Amazonas. A visita teve o objetivo de colher informações junto aos responsáveis pelo sistema CISREG a respeito da atual oferta de exames de ultrassonografia, bem como sua demanda reprimida, composto por mulheres com diagnóstico ou suspeita de câncer de colo uterino, usuárias do SUS em Manaus. Ou seja, por falta de transparência no CISREG, o Ministério Público quer saber sobre quantas mulheres aguardam pelo exame, qual o tamanho da fila, por quanto tempo essas mulheres terão que esperar para fazer os exames. A ultrassonografia é que vai diagnosticar a suspeita do câncer do colo uterino, verificadas em janeiro de 2022 aqui em Manaus. O câncer do colo uterino é considerado em todo o mundo um grave problema de saúde pública e é o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres. Para se ter uma ideia, de cada 500 mil casos detectados, cerca de 250 mil acabam morrendo por ano justamente pela falta de acesso ao tratamento. E o que o Ministério Público quer é evitar que as mulheres com suspeita da doença tenham o mesmo destino aqui no Amazonas por não conseguirem fazer o exame a tempo para iniciar o tratamento. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber o que tinham a dizer sobre essa determinação do Ministério Público, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 horas. E a ocupação de leitos de UTI para adultos com Covid-19 chegou a 80% aqui no estado do Amazonas, segundo nota técnica do Observatório Covid-19 da Fiocruz. Os pesquisadores consideram que a ocupação de mais de 80% dos leitos de UTI configura zona de alerta crítico e apontam que essa situação era registrada no dia 31 de janeiro deste ano nos estados do Piauí, com 87%,
80%, Rio Grande do Norte 86%, Pernambuco 88% e Espírito Santo com 83%. Também estão com alta ocupação nas UTIs os estados do Mato Grosso do Sul com 103%, Goiás 91%, Distrito Federal 97% e Mato Grosso com 91%. Aqui no Amazonas, segundo essa nota técnica, a ocupação atingiu 80%. E entre as capitais, Karime Leão, as 13 que estão na zona de alerta crítico são Manaus, Vitória e Fortaleza, todas com 80%. Maceió aparece logo em seguida com 81%. Depois vem Macapá com 82%, Teresina 83% e Natal com 89%. E a lista das capitais segue com Belo Horizonte com registro de 86%, Rio de Janeiro 95%, Campo Grande com 109%, Cuiabá 92%, Goiânia 91% e Brasília 97%. E o concurso da Polícia Militar do Amazonas acontece sim neste domingo, dia 6 de fevereiro. A realização das provas voltou a ser autorizada pela Justiça na manhã desta sexta-feira. E a decisão é do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Domingos Chalub. Derrubou a decisão, inclusive, que suspendiu o concurso. O repórter Hector Silva explica essa história complicada, pra gente. 5 dias de viagem de barco e quase 800 quilômetros separam Manaus do município de Carauari. O DJ Jean Marques percorreu esse caminho em busca de um sonho: ser policial militar. Ele precisou se deslocar da sua cidade para Manaus. Tudo porque a Polícia Militar e a Fundação Getúlio Vargas não disponibilizou a cidade dele como local de prova. Juntamente comigo vieram meu irmão e um primo, todos para fazer o concurso. Sendo que na embarcação de 100 pessoas, 100%, né, dos passageiros, 60% dos passageiros eram de pessoas que vieram fazer o concurso, a prova. Uma viagem bastante complicada de 5 dias de embarcação náutica, do interior para cá, para a capital, Manaus, com pouco recurso financeiro, sem trabalho, morando de aluguel. Tínhamos em mente, né, que tudo iria correr bem. Até o momento, se encontramos com essas incertezas sobre o concurso e nos deixou bastante triste, decepcionado com diversos erros nas diretrizes do concurso. Jean, que já tinha chegado em Manaus ontem à tarde, por pouco deixa de fazer a prova, assim como outros 110 mil candidatos. Pela noite, a juíza do plantão civil, Mônica Cristina Raposo, da Câmara Chaves do Carmo, do TJM, Tribunal de Justiça do Amazonas, decidiu suspender o certame marcado para ocorrer no domingo. Em seu documento, a juíza alegou que o item 3.3 do edital número 001/2021, que define que a FGV tem o direito de realocar candidatos para outros municípios que não seja o escolhido, é arbitrária e consubstancia nítido abuso de poder. Hoje pela manhã, uma decisão proferida pelo desembargador Domingos Chalub derrubou a decisão que suspendia o certame, atendendo a um pedido do governo do estado. Com isso, o concurso está mantido. Diante dessas incertezas, a coach Cíntia Lima destaca que o emocional do candidato precisa estar equilibrado. O olhar hoje do atendimento psicológico para esse fim é muito para que você ganhe, né, equilíbrio emocional, né, estratégias de você ter inteligência emocional para lidar com a pressão da avaliação sem que isso interfira na sua performance, né? Então, quanto mais a pessoa desenvolve essa inteligência emocional, esse olhar para a sua ansiedade, mais ela vai conseguir estar tranquila para relembrar, para ler com mais cuidado, mais cautela as avaliações, né? Para retomar os conceitos na mente, na memória, né? E se sentir mais segura, mais autoconfiante
confiante para responder as questões. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 14 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, o presidente Jair Bolsonaro definiu data para todos os ministros que vão ser candidatos este ano deixarem aí seus cargos. Parece que são 11 no total, não é isso? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Esse movimento, Karime, faz parte do processo eleitoral, viu? O que chama a atenção é que dos 23 ministérios do governo Bolsonaro, 11 vão trocar de chefe. A ideia do presidente Bolsonaro é trocar todos de uma vez só, no dia 31 de março, com publicação no Diário Oficial da União, respeitando o calendário eleitoral. Esses 11 ministros vão disputar para governador, senador, deputado federal e prefeito também, e deputados estaduais nas suas bases políticas. Destaque aí para o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio Freitas, que vai disputar o governo de São Paulo. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, que vai disputar o Senado ou por São Paulo ou pelo estado do Amapá. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve disputar o Senado pelo estado do Mato Grosso do Sul, mas ela também está ali sendo cotada para ser candidata a vice na chapa com Bolsonaro. E o ministro da Cidadania, João Roma, que vai disputar o governo da Bahia. São alguns destaques que eu elenquei aí. No lugar deles vão assumir os chamados ministros tampão, que vão assumir os cargos até o fim das eleições. Alguns nomes já estão sendo cogitados ali, mas que são pessoas, lideranças políticas ligadas aos partidos que vão compor a chapa eleitoral de Jair Bolsonaro. Vale lembrar, Karime, que entre os dias 1º de março e 1º de abril acontece aquela janela partidária, aquele período de troca de partidos para compor as alianças políticas para as eleições. O núcleo bolsonarista vai fazer então o seguinte movimento: vai acontecer a revoada para o PL, o Partido Liberal, e em seguida os ministros vão renunciar aos seus cargos para disputar as eleições. No caso do presidente Bolsonaro, ele não vai precisar deixar o cargo, já que ele vai disputar a reeleição. Aí você me pergunta, Karime, Bolsonaro já decidiu quem vai ser o vice na chapa? Eu te respondo, ainda não, viu? Pois é, mas né? A briga tá boa, a briga tá quente entre o Centrão e os militares. A ministra Tereza Cristina, como eu falei, é a indicação do Centrão. E o general Braga Neto, ministro da Defesa, é a indicação dos militares. E todo dia tem novidade sobre esse assunto, e a última notícia é de que Braga Neto, nesse momento, está meio que conquistando a preferência de Jair Bolsonaro. E com relação ao marqueteiro da campanha, também nada definido, viu, Karime e Carlão? O presidente Jair Bolsonaro ainda resiste à contratação de um marqueteiro como quer o Centrão. Alguns nomes foram sugeridos a ele pelo presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, mas o presidente da República defende que o filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, só ele tem a competência e a confiança para cuidar da campanha. Karime, Carlão. Carlos Eduardo, hoje o presidente sancionou aí um reajuste de 33,2% para o piso dos professores, ok? Mas a Confederação Nacional dos Municípios diz que não há base legal para esse reajuste. Explica pra gente aí, conta pra gente essa história mais detalhadamente, Cadu. Que situação, né, Carlão? Esse foi o principal assunto do dia, viu? Hoje o presidente Jair Bolsonaro assinou uma portaria que institui o novo piso salarial dos professores da educação básica, das redes públicas estaduais e municipais. O reajuste é de 33,24%, elevando o valor do salário de R$ 2.886 para R$ 3.845, uma diferença aí de quase R$1.000. Essa decisão foi comemorada pelo Comitê Político do Governo, que conseguiu rapidamente apagar o incêndio, evitando conflito com os professores, essa classe que é de mais de 1.700.000 profissionais em todo o país. Mas quem não gostou, como você falou, foi os
os prefeitos, né, que foram colocados ali contra a parede pelo governo, já que serão eles e os governadores que vão bancar esse reajuste. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro durante a solenidade de hoje sobre o reajuste de 33% aos professores da educação básica. Vamos ouvir. Havia sim pedidos de muitos chefes de executivos estaduais e municipais querendo 7%. Eu conversei com o Milton. O dinheiro de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, governo federal. E a quem pertence a caneta BIC, ô Zambelli, para assinar o reajuste? Presidente, essa caneta BIC, quem vai usá-la sou eu, em portaria. E daí, Milton, 7% ou 33%? Nós, como professores, eu sou professor, formado em educação física. É justo ou não é justo? Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do reajuste de 33,2% no piso dos professores, o salário, né? Carlos Eduardo. Ele fez uma pergunta interessante, né, Karime? É justo ou não é justo? Quem vai dizer não? O professor Bolsonaro fez. Olha, Karime, quem vai dizer não é verdade. Como eu falei, o presidente Bolsonaro colocou os prefeitos e os governadores mais uma vez contra a parede. Ou seja, se eles não concederem esse reajuste, os professores vão ficar contra os prefeitos e governadores. Que situação difícil politicamente. Igual a situação da gasolina, do ICMS da gasolina. Os governadores estão ali também, foram colocados contra a parede. Porque o Bolsonaro quer, mas os governadores não querem, ou seja, numa disputa política, quem sai perdendo são os governadores. Mas enfim, Karime, a Confederação Nacional dos Municípios emitiu nota de repúdio, dizendo que essa medida, embora seja merecida aos professores, ela reforça a falta de planejamento e de comunicação dentro do próprio governo, bem como demonstra que a União não respeita a gestão pública no país. Já a Frente Nacional dos Prefeitos também se manifestou, dizendo que, abre aspas, é uma temeridade aplicar o reajuste do piso do magistério fundamentado em uma portaria, como anunciado pelo governo, fecha aspas. Diante dessa polêmica, Karine, a questão é, vai valer ou não esse reajuste? E a partir de quando? Pois é muito provável que essa portaria do governo federal seja alvo de judicialização, já que os prefeitos afirmam que o reajuste de 33% pode comprometer seriamente as contas dos municípios. Eles garantem, como o próprio Bolsonaro disse, 7,5%. Então é possível que esse caso seja encaminhado ao STF ou que haja um acordo entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Afinal, estamos em ano de eleição, né? Então, professores, a portaria foi assinada, mas não tem nada consolidado, viu? Volto com vocês, Karime e Carlão. É bom não fazer conta, contando com esse reajuste. Não contar com esse milzinho aí que vai mais. Exatamente. Né? Esperem. Agora, Cadu, está circulando nas redes sociais um vídeo absurdo de uma vereadora que foi humilhada pelo presidente da Câmara Municipal. De onde que é esse vídeo? Você assistiu também, não é? Me deixou chocado. Muito. Indignado. A todos nós. Foi na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, Karime, aqui perto. Esse caso está chamando a atenção de todo o país. A vereadora Camila Rosa, do PSD, não só teve o microfone cortado durante a fala dela, ela foi calada e humilhada publicamente pelo presidente da Câmara Municipal, vereador André Fortaleza, do MDB. E tudo começou por causa de uma postagem da vereadora nas redes sociais em que ela defendeu, pasmem, o espaço das mulheres e das minorias na política. Vamos ouvir um trecho dessa discussão? Tenho certeza que vocês vão ficar enojados com esse episódio. Então, só um minutinho, estou falando. Não, vereadora. Então o senhor me respeita. Não, quem vai me respeitar é a senhora. Que o senhor respeita, eu sou presidente, a senhora vai me respeitar. Eu respeito o senhor como presidente. A senhora vai me respeitar. Mas o senhor tem que me respeitar como Corta o telefone dessa vereadora pra mim. Agora. Bora. Quer fazer circo aqui, você não vai fazer não. Quem vai ter que me respeitar aqui é a senhora. Circo aqui você não vai fazer perto de mim não. Eu sou contra a cota, vereador. A senhora que não tá sabendo. Agora a senhora vai se referir à minha pessoa com respeito. Agora carapuça não. Eu tenho caráter e provo tudo que eu falo.
Pela ordem, presidente. Vai. De novo, vereadora. De novo. Não é, vereadora. Vai na delegacia e registra um BO. Fique à vontade. Se a senhora achar que eu tenho cometendo um delito, a senhora tem que procurar justiça. É isso que fazem com as mulheres na política. É por isso que a gente precisa de procurar os nossos direitos, porque eu disse foi justamente isso. Não é uma questão de querer correr atrás de cota. A política, desde a sua existência, ela vem de um espaço machista, sim. Você está ouvindo 18 horas. Não só a política, como o mundo é machista, sim, com algumas exceções. Essa, infelizmente, é a realidade da mulher no mundo. A gente acompanhou trecho do vídeo da vereadora Camila Rosa sendo humilhada pelo presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, o senhor vereador André Fortaleza, que ameaçou, né, chacota, vai lá e registra um BO, tipo assim, não vai dar nada, como nunca deu, e vai continuar por isso mesmo, não é, Carlos Eduardo? Não, o homem é o homem, a lei tá com ele nasceu homem, já tá bem, com, claro, belas exceções como as que a gente convive aqui na Mix. Carlos Eduardo. Cadu. Karime, esse fato reforça o debate sobre a inclusão das mulheres na política. Não só sobre isso, também sobre a violência política contra as mulheres. Hoje se fala muito desse assunto, inclusive tem lei federal sobre isso, mas parece, como você disse, o machismo estrutural é maior que a lei. Sim. O exemplo desse vereador, André Fortaleza, que além de ser contra essa pauta, ele agiu com extremo machismo e truculência, né? Podia ser com homem também, que ainda assim seria abusivo. Apontando o dedo na cara da vereadora. A vereadora se recolheu. Vocês em breve procura na internet vereadora apagado o microfone, coloca qualquer coisa assim que tá lá na internet, tá bombando no YouTube. Camila Rosa. A vereadora, ela se Vereadora Camila Rosa. É só colocar na internet que vai assistir o vídeo todo, não é? Isso. Enquanto ele fala que ele vai apagar o microfone, respeitar, ele tá com o dedo na cara dela. E a vereadora se recolheu, ficou fragilizada, começou a chorar diante de todos sem ter sido defendida à altura. Karime, não basta criar lei. Tem que dar voz às mulheres. Não basta só ouvir as mulheres, tem que garantir a elas espaço e representatividade. Não basta dar cotas, é preciso incluir as mulheres no debate político dentro e fora da Casa Legislativa. A palavra inclusão vai muito além do que a gente imagina. Cadu, a gente poderia passar aqui várias horas discursando a respeito desse assunto, mas é sutil e eu vou um pouco além. Vai na educação de casa, vai na nossa educação quando coloca a menina para lavar louça e o rapaz não, e o menino não. São pequenas coisas. Aqui no programa, eu entrevistando homens e eles não respondem chamando o meu nome, só do Carlão. Então, são coisas que a gente ainda convive diariamente. A gente ainda precisa engolir, escutar a pessoa, simplesmente ignorar a sua presença aqui no programa e engolir, ok, e ser educada. Então, é muito sutil e é muito maior do que a gente imagina. De novo, agradeço ao espaço, exato, e ao lugar onde eu trabalho, em que aqui eu nunca vi isso. Mas eu tenho certeza que as mulheres que estão me ouvindo já passaram por vários constrangimentos no trabalho. E é sutil, Cadu, é bem sutil. Vai além do que você falou, de fato. Okay. É verdade. Infelizmente, esse é o mundo nosso, o mundo político e o mundo estruturalmente machista. Essa palavra estruturalmente como se fosse uma coisa que estivesse enraizada dentro do nosso sangue, dentro da nossa pele, né, cara? Vamos educar nossas crianças pra gente, acho que isso vai dar base, vai dar cultura. Vamos educar pra gente minimizar essa diferença toda. Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Um abraço, Karime, um abraço, Carlão. Tchau, gente. Valeu, tchau, até semana que vem. Boa noite. Tchau. 6 horas 28 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, ainda hoje aqui no 18 horas, o Amazonas lidera o ranking de devedores do país. Segundo a Serasa, são quase 1,5 milhão de inadimplentes. É o nosso assunto em instantes, daqui a pouco. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira. Vamos lá, tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de uma noite e madrugada nublada, tá? Com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 97%. Mix. Olha, hoje o nível das águas do Rio Negro parou de baixar. De ontem para hoje, a cota ficou estável em 23 metros e 92 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. E os novos números mostram a explosão da violência aqui no estado do Amazonas. O ano de 2022 já começou com um número elevado de homicídios. Em janeiro já foram mais de 70 assassinatos. Vamos conversar agora sobre o assunto com a jornalista Artemisa Gadelha. Boa noite. Esse número de janeiro deste ano foi maior do que janeiro do ano passado, não é não? Artemisa, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Isso mesmo, em comparação com o ano passado, em janeiro do ano passado, foram 51 mortes nesse mesmo período na capital. Durante todo o ano, foram 1.116 mortes. E agora fechamos o mês de janeiro, como você disse, só em janeiro, com mais de 70 assassinatos. No último dia 31 de janeiro, lembra, Karime, que durante a entrega de equipamentos para as forças de segurança, o secretário de Segurança, General Carlos Alberto Mansur, voltou a falar sobre a necessidade de oferecer uma sensação de segurança para a população. Então, do total de viaturas apresentadas, 45 serão distribuídas entre as zonas Oeste, Centro-Oeste e Sul de Manaus. Também foram entregues armamentos. Só que durante esse evento de segurança pública do estado do Amazonas, 3 carros, inclusive da equipe de reportagem do G1 Amazonas, como nós falamos anteriormente aqui, foram furtados a menos de 500 metros do local. O que está acontecendo na verdade? É que os números contabilizados neste início do ano evidenciam aí que existe uma briga entre 5 facções criminosas que disputam o tráfico de drogas no Amazonas. Isso tem ocorrido de forma intensa e sem freios, como relata o ex-secretário de Segurança dos estados de Roraima e também do Amazonas, coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares. Vamos ouvi-lo? Então, é por isso que eu tenho insistido na tecla de dizer que as ações da segurança pública estão sendo conduzidas de forma equivocada. Precisa ter mais diálogo, precisa ter mais conversas, precisam estudar e analisar os relatórios estatísticos e tomar as decisões técnicas em cima disso. E não tomar decisão em cima de fatos, sendo todo o tempo conduzido pelos fatos. O planejamento, ele tem que antever as coisas e não somente agir depois. É o que eu penso. Penso que se não for feito isso, e se não colocar a polícia na rua, não vai conter a onda de violência. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o coronel Amadeus Soares. Para se ter uma ideia das 70 mortes registradas em janeiro, 10 delas ocorreram no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital, localidade que no ano passado registrou um alto índice de assassinatos, sendo a maior parcela das mortes ocasionadas por acerto de contas entre traficantes. Mas apesar da zona leste concentrar, o bairro com maior número de mortes, a zona norte é a área que lidera com alto índice de assassinatos, assim como ocorreu no ano de 2021. Este ano, de acordo com o Sistema Integrado de Segurança Pública, dos 7 bairros com os maiores percentuais, 3 estão na Zona Norte. São eles: Colônia Terra Nova, com 5 mortes, Cidade Nova, com 4 e o Novo Aleixo também com 4 assassinatos. A população já começa aí o ano de 2022 com um novo alto índice de mortes, um dos mais altos do país. O número elevado registrado em 2021, mesmo ainda estando em período pandêmico, foi mais alto que nos últimos 2 anos, quando ocorreram 657 mortes em 2020 e 839 mortes em 2019. Para aumentar a proteção da população, o governo Wilson Lima então espalhou placas onde está escrito "Aqui tem SEG", que é o programa Amazonas Mais Seguro. Mas cadê os policiais?
nós só vimos as placas. Pois é. É o grande plano estratégico de segurança pública, são os cavaletes, não é? Acho que eu vou colocar uma placa na frente da minha casa. Tipo assim, é tipo aquelas placas assim, cuidado, cão bravo, né? Deve ser. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Ótima noite, Karine. 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, durante a pandemia, com o alto índice de desemprego, muita gente acabou se endividando, hein? E o Amazonas agora lidera o ranking de devedores do país. São quase 1,5 milhão de inadimplentes, segundo a Serasa, Karine. Carlão, só aqui em Manaus são mais de 1 milhão de devedores. Com isso, a nossa cidade está na 4ª posição do ranking nacional, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, que tem aí muito mais habitantes. A média da dívida do Amazonas também é alta, enquanto no restante do país o montante é de R$ 3.900, aqui no estado a média gira em torno de R$ 4.033, Karine. Pois é, agora se você faz parte desse número aí de inadimplentes e pretende quitar suas dívidas, vamos prestar atenção agora na reportagem de Nathalie Moraes. A crise sanitária provocada pela pandemia que impôs o isolamento social para preservar a saúde dos brasileiros fez surgir um novo tipo de inadimplente. São cidadãos que perderam os seus empregos e ainda não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. E assim, deixaram de pagar as suas dívidas. Aqui no estado, o número de inadimplentes chama a atenção por ser de quase 1,5 milhão. Somos o estado com o maior número de adultos devedores do país e Manaus ocupa a 4ª posição no ranking nacional de devedores, como explica o especialista da Serasa, Fernando Gambaro. Atualmente, o estado do Amazonas possui mais de 1.470.000 inadimplentes, o que representa mais de 50% da população adulta do estado, sendo esse, então, o estado com maior representatividade de inadimplentes na sua população adulta. Quando nós comparamos esse número com um ano atrás, ou seja, dezembro de 2020, nós percebemos que mais de 3 milhões de pessoas ficaram inadimplentes durante esse período de 12 meses no estado. Além disso, olhando os dados o valor das dívidas dos cidadãos do Amazonas, a gente percebe que o montante das dívidas por inadimplente é menor do que a média nacional. No estado do Amazonas, cada inadimplente deve, em média, R$ 3.525. Em todo o Brasil, o número de inadimplentes chega a 62 milhões. Se você está inadimplente e pretende quitar suas dívidas, os acordos podem ser feitos virtualmente por meio do aplicativo da Serasa. Os descontos chamam a atenção e chegam até a 90%. Para realizar essa renegociação é muito simples. Ela pode ser feita tanto de forma digital, pelo aplicativo da Serasa, que está disponível para Android e iOS, também pelo site serasa.com.br, e esse processo como um todo não demora mais do que 3 minutos. É apenas necessário fazer um cadastro utilizando o seu CPF e ali mesmo você já vê quais são as opções de acordo, que podem chegar até 90% de desconto e que oferecem também opções de parcelamento. O que muitas pessoas não sabem e que pode ser interessante é que quando você escolhe fazer um acordo parcelado, já com o pagamento da primeira parcela, o seu nome já fica limpo. Então é uma maneira mais rápida de você poder voltar a ter acesso ao crédito. Claro, é importante lembrar que é muito importante ter certeza que todas essas parcelas cabem no seu bolso. Os setores que apresentaram maior crescimento no acumulado de dívidas são os de utilidades, como água, luz, gás, bancos, cartões e financeiras. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o desmatamento na Amazônia bateu recorde em janeiro. Os números colocam o estado no segundo lugar do ranking dos que mais desmatam aqui no Brasil. Somente no ano passado, o terceiro ano do governo de Wilson Lima, o desmatamento no Amazonas subiu 55%. E em novembro, o Ministério Público de Contas do Estado ofereceu representação contra o governador Wilson Lima por má gestão no desempenho de combate ao desmatamento, queimadas e comércio de carne ilegal aqui no estado do Amazonas. Os detalhes com a repórter Odineia Araújo. Sob
Somente nas 3 primeiras semanas desse ano, o desmatamento na Amazônia brasileira registrou um novo recorde. Uma extensão de 360 quilômetros quadrados de área foi destruída. De acordo com informações do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, embora o registro pare em 21 de janeiro, a área desmatada até a data já é a maior em comparação com o mesmo período desde 2015, quando iniciou o monitoramento pelo sistema. Para o pesquisador Carlos Souza Júnior, do Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, os números do início de janeiro confirmam o cenário preocupante previsto para 2022. Nós já temos dados da Previsa que apontam que o desmatamento ele pode ser maior em 2022. É possível, porém, ter fiscalização, campanha de prevenção de desmatamento para evitar esse pior cenário. Mas é bom lembrar que desde 2013 nós temos o desmatamento aumentado a cada ano e nos últimos 3 anos esse aumento foi de forma mais acelerada. Devemos também considerar que 2022 é um ano de eleição, quando, em geral, as fiscalizações tendem a reduzir. Então é um alerta para a nossa população, para os governos, que a gente precisa agir agora para evitar o pior cenário de desmatamento em 2022. Em janeiro de 2020, por exemplo, a área destruída foi de 83 quilômetros quadrados, número 4 vezes menor do que o registrado agora em 2022. Em 2021, terceiro ano do governo Wilson Lima, o desmatamento no Amazonas subiu 55%, com 2.347 quilômetros quadrados de floresta derrubada. De acordo com a pesquisadora do Amazon, Larissa Amorim, os números revelam que as ações de combate ao desmatamento no Amazonas, por exemplo, não foram eficientes. O ano de 2021 apresentou o maior desmatamento nos últimos 10 anos para a Amazônia Legal. 47% de tudo que foi desmatado na Amazônia no ano de 2021 está sobre jurisdição federal, sobre responsabilização federal. Já nos estados do Pará, do Amazonas, de Rondônia e do Acre, houve um aumento do desmatamento nas áreas de jurisdição estadual, o que indica que as ações de combate do desmatamento que ocorreram nesses estados não foram suficientes para conter esse aumento. Em novembro do ano passado, o Ministério Público de Contas do Amazonas ofereceu ao Tribunal de Contas do Estado representação contra o governador Wilson Lima como presidente do CODAN, o Conselho de Desenvolvimento do Estado, por possível má gestão que resultou no favorecimento ao desmatamento, queimadas e comércio de carne ilegal no Amazonas. Além disso, na última semana, o Observatório do Clima revelou que o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, gastou apenas 41% de verba para fiscalizações ambientais em 2021. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus ganhou o Efigênio Center, um novo empreendimento que fica num dos pontos mais nobres de Manaus, na Avenida Efigênio Salles, na esquina com a Alameda Espanha, no bairro Aleixo, na zona Centro-Sul. É um empreendimento de alto padrão e a repórter Artemisa Gadelha esteve presente no coquetel de lançamento e traz pra gente mais detalhes sobre o assunto. Não é isso, Artemisa Gadelha? Conta pra gente. Isso mesmo, Karime. Olha, a equipe do programa 18 Horas acompanhou a inauguração e empreendimento é do grande empresário do agrobusiness nacional, da agropecuária Taj Mahal e também da construção civil CBM Ronde Acioli Castelo Branco. Um mall de alto padrão, futurista, arrojado, 100% climatizado, o primeiro mall totalmente high-tech. E o mais interessante é que esse empreendimento trouxe várias franquias que ainda não se faziam presentes em Manaus. Entre elas, a The Waffle King. O Efigênio Center fica em uma das áreas mais nobres de Manaus, na Avenida Efigênio Salles, como você disse, Aleixo, zona centro-sul da capital amazonense. Durante o coquetel de lançamento, a nossa equipe conversou com o empresário Acioli Castelo Branco. Se você, inclusive, estiver acompanhando o programa 18 Horas pelo YouTube e pelo Instagram, você vai poder acompanhar as imagens durante a inauguração. Vamos ouvi-lo.
Hoje Manaus ganha esse empreendimento aqui, que é o FGM Center. 5 anos de labuta, de trabalho, um projeto que agrega hoje 200 empregos diretos e indiretos. Eu digo sempre que o FGM Center está sendo um mall futurístico. É uma coisa inovadora, entendeu? A começar pelas franquias, que são franquias que não existem em Manaus. Essa noite significa tudo. Significa dever cumprido, significa felicidade, significa força de vontade e, além de tudo, saber que quem prospera, quem trabalha, chega nos seus objetivos. Você está ouvindo 18 horas. É importante saber que mesmo durante a pandemia, empreendimentos estão surgindo, né, nessa terceira onda da Covid-19. Isso é importante para os negócios da capital amazonense. Karime e Carlão. Oi. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. 6h45 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, em meio à onda de ataques e crimes violentos registrados nos últimos dias, a secretária de Segurança Pública do Estado reuniu a imprensa na tarde de hoje para apresentar um balanço das ações realizadas pela pasta nos últimos 6 meses, Karime. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva e traz os detalhes pra gente agora. Boa noite, Nathalie. E aí, como é que foi? Quais são as novas informações? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Muito boa noite a você, ouvinte da Rádio Mix, né? Na verdade, foi o secretário de Segurança Pública, o general Mansur, né? O general Carlos Alberto Mansur. Ele apresentou aí os principais resultados de sua gestão à frente da pasta nos últimos 6 meses. Segundo o general, o Estado registrou uma redução de 30% no número de homicídios, no comparado com o mesmo período do ano passado. Mas, diferentemente de tudo que foi apresentado e mostrado na coletiva de imprensa, o que a gente vem vendo nas principais ruas de Manaus são crimes bárbaros que chocam a população diariamente, né? São corpos sendo espartejados e jogados em meio ao centro histórico, mortes violentas registradas em plenas luzes do dia, isso sem falar dos 3 ataques às unidades registrados só esta semana aqui na nossa capital. Toda essa violência aí vem sendo registrada em meio ao programa do governo do estado chamado Amazonas Mais Seguro, que já custou mais de 280 milhões de reais aos cofres públicos em apenas 6 meses. Outros 31,5 milhões de reais devem ser investidos ainda este ano na segurança pública do Amazonas. Vamos ouvir o que disse o secretário de Segurança Pública, o general Carlos Alberto Mansur. Reduzir indicadores de homicídios, captar recursos. Eu vou a Brasília, tanto que nós conseguimos agora, para esse ano, do Fundo Nacional de Segurança Pública, 31,5 milhões para aplicar em segurança pública. Também conseguimos alguma coisa de emenda parlamentar, emenda federal parlamentar. Conseguimos também recursos da emenda aqui do Estado. Esse é meu trabalho, captar recursos. Aprimorar o alinhamento com a política e o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Aumentar a resolutividade dos inquéritos e desarticular e descapitalizar o crime organizado. Você está ouvindo 18 horas. Então, Karime, durante a entrevista coletiva, o secretário apresentou alguns números que chamaram a atenção. Só no mês de janeiro foram registrados 293 assaltos dentro do transporte coletivo aqui de Manaus. O Sistema de Segurança Pública também contabilizou 74 homicídios no mês de janeiro, mesmo com o programa Amazonas Mais Seguro, que essa semana aí acabou iniciando uma operação colocando placas e cavaletes nas principais ruas aqui da nossa cidade, mostrando que aqui temos segurança. Foram registrados ainda outras 852 execuções nos últimos 6 meses. Nós temos hoje uma taxa de 47 homicídios a cada 100 mil habitantes, uma das mais altas do país. Mas o secretário-general Mansur fez uma avaliação positiva dos últimos 6 meses à frente da pasta. Vamos ouvir o que disse o general novamente. Considero bastante positivo, né? Fizemos
fizemos um trabalho intenso. Foram 6 meses, eu já estou aqui há 6 meses à frente da pasta. Cheguei exatamente no momento do lançamento do programa Amazonas Mais Seguro. Me debrucei sobre esse plano, me debrucei sobre o programa, fizemos o Plano Estadual de Segurança Pública, e ali colocamos as nossas diretrizes, as nossas orientações, os nossos projetos, as nossas ações, e desde então criamos mecanismos, né, para que tudo que tivesse ali fosse cumprido. Os resultados já estão saindo, os senhores puderam observar os indicadores, né? E não parou, né? Vamos continuar trabalhando de modo que a redução dos índices de criminalidade aconteça ainda muito mais. Você está ouvindo 18 horas. O secretário destacou, né, que o principal objetivo da pasta é reduzir a criminalidade e dar segurança à população. E é o que, de fato, nós esperamos, né, Karine e Carlão? É planejamento, segurança, que ao invés de placas e cavaletes, nós possamos ver policiais nas ruas, de fato, devolvendo a tranquilidade a todos nós que vivemos assustados com o crescimento do crime organizado em todo o Amazonas. Eu volto aos estúdios com você, Karine e Carlão. Um ótimo fim de semana a todos vocês. Boa noite. Valeu. Boa noite, Nathalie Moraes. Muitíssimo obrigada pelas informações. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos. 18 horas. E depois de 6 unidades básicas de saúde sofrerem assaltos esse ano, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, nomeou a ex-delegada da Polícia Federal, o ex-delegado Sérgio Fontes, como novo secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Karine. Segundo o prefeito, a nova estrutura tem por finalidade formular, executar, acompanhar e avaliar as políticas municipais de prevenção e combate à violência, além de coordenar a Guarda Municipal. O repórter Héctor Silva conversou com o novo secretário e traz pra gente os detalhes. Vamos acompanhar. O delegado aposentado da Polícia Federal, Sérgio Luciomar dos Santos Fontes, foi nomeado quinta-feira como secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, conforme a Lei Municipal número 2817/2021, que cria a SENSEG, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. A nomeação foi publicada na edição número 5.278 do Diário Oficial do município. Sérgio Fontes, que já ocupou cargos de chefia na Polícia Federal do Amazonas de 2008 a 2013 e foi secretário de Segurança Pública do Amazonas entre 2015 e 2017, explica as atribuições da nova secretaria. A Secretaria de Defesa Social e Segurança Pública, ela tem o objetivo de proteger o patrimônio público municipal, proteger o cidadão e os servidores da prefeitura envolvidos na atividade municipal de atendimento ao cidadão, aos espaços públicos municipais. Essa é a nossa atividade principal. Claro que com isso a gente vai atuar na área de segurança, mas não no combate direto à criminalidade, e sim no combate indireto, protegendo o cidadão. Fontes terá como um dos desafios proteger as UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Somente este ano, 6 foram assaltadas. Para isso, o novo secretário municipal deve contar com uma guarda armada. As armas já foram adquiridas, os coletes foram adquiridos, o material todo, a munição, está tudo pronto. O que está faltando é terminar o treinamento da Guarda Municipal e aí buscar junto à Polícia Federal, que é a Polícia Federal que autoriza, através de convênio, os portes funcionais para os guardas municipais. Eu acredito que isso ainda vai demorar mais uns 2 ou 3 meses, que é um processo que tem que ser feito com muita responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande você entregar armas. E hoje não dá para fazer a proteção do cidadão em Manaus, numa cidade como Manaus, sem ter uma parte, pelo menos uma parte boa do efetivo da Guarda Municipal armada. A arma é uma ferramenta. Sem essa ferramenta você não tem como combater a criminalidade, porque a criminalidade se tornou muito violenta na cidade. Héctor Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia.
E hoje, na entrevista do dia, vamos conversar com a psicóloga Marta Rodrigues. Ela é especialista em desenvolvimento humano típico e atípico. No meio essa onda de violência, com crimes acontecendo à luz do dia, o amazonense convivendo com essa insegurança na cidade. Estamos também atravessando ainda a pandemia e temos todos esses efeitos sobre a nossa cabeça, sobre a nossa saúde psicológica. Como será que isso afeta a gente, o nosso dia a dia? As pessoas se sentem inseguras e isso poderia desencadear aí, de repente, uma síndrome do pânico, a depressão, e é esse o nosso assunto de hoje. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, ouvintes da Mix FM. Satisfação em estar aqui com vocês. Muito importante a pauta que você está trazendo hoje no programa. E essa questão que você, de fato, pode desencadear alguns sintomas de ansiedade, de desconforto, de insegurança, a sensação de que algo de ruim pode acontecer a qualquer momento. Mas veja bem, essas sensações, elas podem acontecer em diversas situações da vida, né? Em situações de guerra, de tsunamis, de maremotos. Então é como se nós estivéssemos ainda sob o efeito de uma grande tragédia, sim. Até porque ainda estamos vivendo consequências da crise do ano passado, né? Ainda não nos recuperamos totalmente. Sim. Então são situações possíveis, sim, de acontecer, até pelo caos que se encontra a cidade, em questões de segurança, né? Quem transita pela capital amazonense compreende do que nós estamos falando. Ok, doutora, e com essa situação, né, que nós estamos vivendo hoje, é comum os pacientes entrarem num quadro depressivo e até ficarem com medo de sair de casa? Olha, o medo de sair de casa, ele pode estar associado a várias questões, inclusive de eventos traumáticos vivenciados, né? Sim. Já a questão da depressão, pode acontecer aí que um fator que já existia antes seja desencadeado pela questão de saúde física, né? Com relação ao que estamos vivenciando, ou por questões de segurança mesmo, né? Mas sim, é assim, importante que se entenda que já existem outras questões pré-existentes, não só de agora, né? Mas que podem sim ter um gatilho. Ser agravada, né? Isso, ser agravada, exatamente. E como é que é a saúde mental, né, a nossa saúde, o nosso dia a dia, relacionado ao acesso à segurança pública? Por exemplo, se você está no ônibus e presencia um assalto, de repente, por mais que eu não tenha um histórico depressivo ou de ansiedade, aquilo pode me desencadear, sim, algum tipo de trauma, não é? Aí a gente está falando talvez de um estresse pós-traumático, mas houve um evento, certo, né? Exato. Um assalto, não necessariamente que tenha sido comigo, mas vi isso, e claro, aquela sensação de que talvez pudesse ter sido mais grave, né, e de correr risco de vida, pode sim desencadear um estresse pós-traumático, né? No momento, estresse agudo, que é quando você vê a situação e tem tipo um freeze, de não saber o que fazer, de ficar congelado, e posteriormente talvez um estresse pós-traumático. Porém, a gente conta sempre com os fatores de resiliência, né, da personalidade humana. Se não fosse assim, a humanidade já estaria bem mais desorganizada do que se observa hoje, né? Então é muito importante que o ser humano hoje, na questão que estamos vivendo, saiba se proteger, manter a sua saúde mental cuidada, assim como a sua integridade física, é também responsabilidade nossa, né? Claro que precisamos contar aí com os nossos direitos de cidadãos, né? Direito à segurança, à saúde, ao transporte público e etc, né? Então, essas questões estão bem, como é que eu posso dizer, nos deixando vulneráveis. Sim. Estamos em situação de vulnerabilidade, sim, sem dúvida nenhuma. E doutora, dicas para melhorar aí a saúde mental, apesar de toda essa situação, o que pode ser feito? Primeiro de tudo, cuidar de si mesmo. E cuidar de si mesmo implica em aproximadamente dormir 8 horas por noite, o que é muito difícil para um adulto, né? Alimentação equilibrada, alimentação saudável, praticar exercícios físicos. Tem uma técnica muito disseminada hoje que se chama Mindfulness, que é a atenção plena, reduz o estresse e a ansiedade e, sobretudo, evitar situações que podem agravar
sua saúde, né? Aglomerações, utilizar a máscara, o álcool em gel, o que a gente já vem falando aí há quase 3 anos e que parece ser ainda muito difícil de implementar, né? Veja, se o risco à saúde não obriga o cidadão a usar máscara, é uma pessoa que está se colocando em vulnerabilidade, né, gente? Então, essas questões a gente precisa tomar para si como responsabilidade, para ficar o autocuidado mesmo, Sem tá? dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Boa noite, doutora. Grande abraço, boa noite. 6h59, você no melhor mix. 18 horas. Vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil. Karime Leão. O governo do Amazonas, por meio do boletim diário de Covid-19, traz o diagnóstico de 3.497 novos casos da doença, totalizando para 545.165 o total de diagnósticos desde o início da pandemia. A informação, o boletim também confirma 7 mortes por Covid-19, elevando o total para 13.998 o total de mortes por Covid no estado do Amazonas. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O ano eleitoral começa com notícias bem negativas para a gestão do governador Wilson Lima. É o ano em que ele vai buscar se manter na cadeira de governador e vai ser avaliado pelos eleitores. As principais notícias ruins para o governo na última semana foram: aumento histórico do desmatamento da floresta no Amazonas, fila de espera para exames de diagnóstico do câncer de colo uterino e explosão no número de homicídios no estado no ano passado. E pesquisas indicam que se as eleições fossem hoje, sequer chegaria ao segundo turno, ficando em quarto lugar com apenas 13% das intenções de votos. Os fatos são demonstrados que o discurso oficial de que está tudo melhorando não bate com a realidade. 2022 promete ser um ano eleitoral bastante movimentado. Que, em meio a tudo isso, ainda tem o fato de que Wilson Lima será julgado no Superior Tribunal de Justiça pela acusação de comandar o esquema de superfaturamento na compra dos respiradores. 18 horas. 7h01, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Bom final de semana, amigo. Boa noite, obrigada pela companhia. Até segunda, um beijo. Até segunda, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.